Boa tarde. Boa tarde a todos que estão aqui no salão. Boa tarde a todos que estão em cima, nos vendo pelo aparelho de televisão. Vocês não estão ouvindo? Mais em cima, vamos ver. Se não, me dá o outro. Vê se melhorou. Melhorou? Então, nós estamos aqui hoje para fazer uma leitura e um estudo de uma parte de O Livro dos Espíritos. E é imprescindível para que nós possamos entender o assunto dessa tarde, que, como nos disse Ritinha ali, é importante nós nos sentirmos espíritos. Somos espíritos imortais. E por que nós estamos falando isso em primeiro lugar? Porque é prioridade para todos nós, sejamos jovens ou idosos, que nós nos sintamos espíritos, utilizando essa encarnação como uma bênção de nosso Pai, que nos permite renascer, usando um corpo que nos faz estar com outras criaturas para lapidar em nós o nosso espírito imortal, que tem como finalidade ser cada vez mais luminoso, ser cada vez mais bonito. Porque como nós já estamos num momento de conscientização, que a consciência é uma conquista do espírito, hoje nós já temos consciência de que somos espíritos e, com isso, temos uma responsabilidade maior sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas atitudes, sobre a nossa vida, não é? E o assunto dessa tarde é a sorte das crianças depois da morte. Olha que difícil, né? Sorte das crianças depois da morte. É muito difícil, no nosso trânsito aqui na Terra, entendermos por que uma criancinha, um recém-nascido ou uma criancinha de 2, 10, 12 anos tem a sua vida interrompida. E nós, espíritas, somos privilegiados. Não que fiquemos isentos de sentir dor e saudade, porque isso faz parte da nossa lapidação. Quando a gente perde uma criança, ou perde qualquer ente querido, a gente sofre a separação, sofre a saudade, isso faz parte. Mas, compreendendo que somos espíritos, aí vem uma visão muito diferente, porque todos nós ficamos muito felizes quando a gente recebe um bebezinho na mão, não é? Quando nasce um filhinho, quando nasce um neto, quando nasce um bisneto, é uma alegria imensa. E nós nos preocupamos muito com o enxoval, com a roupinha, com o berço, com isso, com aquilo. Mas aquela criancinha que vem ali é um espírito que traz com ele uma bagagem de vidas anteriores, que traz com ele uma responsabilidade perante a vida dele. Aquela pequenininho está ali, parece que não tem um arquivo ali que ele vai abrindo devagarzinho à medida que ele for crescendo, para que ele possa dar conta da sua encarnação. Porque todos nós fazemos uma programação na espiritualidade para conseguirmos a chance
de reencarnarmos, de tomarmos outra vez um corpo de carne para vivermos junto a nossos pais, nossos irmãos, nossos pais que nos adotam, enfim, temos a felicidade de viver novamente aqui. Para quê? Para que nós possamos progredir, porque essa é a meta, é o alvo de todos nós. Todos nós fomos criados por Deus com o objetivo que, através dos nossos esforços, do nosso livre-arbítrio, nós pudéssemos caminhar com consciência, com responsabilidade, para que possamos crescer, né? Eu trouxe um texto aqui, que eu não sei, eu acho que aqui as pessoas que estão aqui ao meu alcance vão entender, porque os jovens eu acho que não entenderiam, porque a tecnologia avançou muito e hoje em dia revelação de filme, imagem para fazer uma fotografia, e isso não existe mais, né? As fotos são feitas imediatamente nos celulares, a gente passa para todo mundo imediatamente. Antigamente não era assim, não. Antigamente tinha que se fazer a foto, depois pegar o filme, botar num sal, numa coisa com líquido ali, esperar secar, pendurar para poder vir a imagem. Então, eu trouxe um texto que, quando eu era responsável pelo Círculo de Paz há 500 anos atrás, que os meus filhos eram pequenos e que a gente tinha a responsabilidade de receber os pais que ficavam conosco enquanto as criancinhas iam ser evangelizadas. E esse texto, na época, agradava bastante, porque ele diz assim, é um texto de Huberto Roden, que está no livro De Alma para Alma, e ele diz assim: está em tuas mãos, educadora, mãe, pai, aquele que tem a responsabilidade de educar, né? O destino de um homem, o futuro feliz ou infeliz da humanidade. Na ordem natural, és tu o fator precípio da história. Aí vem assim, carta branca, terra virgem, é a alma do educando, entregue às tuas mãos. A gente olha, né, a criancinha, carta branca, terra virgem. Daí, como sairá? Informe, formada, deformada, não compreende conscientemente, mas apreende na zona noturna do inconsciente. Aí que vem a questão da chapa fotográfica. Observa uma chapa fotográfica exposta à luz antes de ser revelada. Que é que vês? Nada. É como a gente pega o bebezinho e olha assim, é um nenenzinho novinho, bonitinho, gostoso de a gente apertar, né? Parece com a mãe, parece com o pai. A gente acha que não tem nada ali naquela criancinha. Olha, que ledo engano nosso, não é? E aí ele diz assim, observa uma chapa fotográfica exposta à luz, antes de revelada. Que vês? Nada. Tudo cor uniforme, neutral. Aí vem. E, no entanto, contém essa chapa as imagens de todas as coisas que, na fração de um segundo, invadiram a objetiva. É só entrar num banho de sais e eis que do fundo neutro e incolor emerge um jogo de sombras e luzes, até os mais sutis, cambiantes. Então, depois que entra no banho de sal, aparece tudo. Aí você vê a imagem que você tirou, se é uma paisagem, vê a árvore, vê os bichinhos, vê o campo, enfim. Se é de uma criatura, a gente vê o olhar, vê a formação do rosto, a cor do cabelo, vê a cor da roupa que está vestindo, a gente vê tudo. Precisou entrar no banho de sal. Foi o banho de sal que fez isso? Não foi, né? Aí ele foi o banho de sal que produziu essas imagens? O banho apenas revelou que invisível pré-existia na película. Então, quando a criancinha vai crescendo, a gente vai ver
tudo que tinha naquele espírito que vai aparecendo, né? E aí diz assim, educadora, quando num banho de luz despertar no pequeno ser a razão, surgirá, consciente e visível, o que incônscio e invisível nele dormitava. Então, quando a razão começa a surgir, quando a criança começa a ter raciocínio, né? Quando a criança começa a perceber as coisas que estão à sua volta, começa a surgir aquilo que está gravado nele, de outras vidas, consciente e visível, que incônscio e invisível nele dormitava. Então a gente vê quando a gente tem uma criancinha, a gente acha que ela é inocente, que ela não tem passado nenhum, que é uma vida que está começando, e nós já temos a ideia, não temos mais aquela ideia que a criança nascia em branco, uma folha em branco que ia ser construída. Não, nós já sabemos que aquela criancinha é um espírito. E aí a gente olha, quando meu neto mais velho nasceu, eu olhava para ele e falava assim, meu filho, quem é você? Porque a gente olhava o olhinho dele e ficava olhando assim, quem é você? A gente quer ver o que vai sair daquela criança. Ele vai crescer e cresce rapidamente, e traz alegria, e traz tristeza, e traz preocupação, e traz também, muitas vezes, o desencarne precoce, né? A gente vê bebezinhos que nascem, vivem pouco tempo e desencarnam, criancinhas, enfim. E aí a pergunta, o que acontece com essas crianças depois que elas desencarnam? E Kardec se preocupou com isso. E ele pergunta, o espírito de uma criança morta em tenridade poderá ser tão adiantado quanto o de um adulto? Aí a resposta dos espíritos. Algumas vezes, muito mais, porque pode ter vivido mais e adquirido maior soma de experiência, sobretudo se progrediu. Então, olha só, aqui já vem Kardec perguntando e os espíritos nos dizendo que muitas vezes o nosso bebezinho é um espírito mais adiantado do que seu papai, do que sua vovó, do que seu vovô, não é? E aí a gente se surpreende porque quando eles começam a falar e a entender um pouquinho do que está acontecendo à sua volta, eles vêm dizendo coisas que a gente adulto olha e diz, meu Deus, onde foi que essa criança aprendeu o que está dizendo? Graças a Deus, nós aqui já temos essa consciência, trouxe com ele uma bagagem, Se ele já foi um espírito que aproveitou as encarnações e progrediu, trouxe com ele uma bagagem, mas precisando ainda passar por mais uma vida para atender às suas necessidades espirituais, as necessidades espirituais daquela criança. E aí, na subpergunta, Kardec pergunta, então o espírito de uma criança pode ser mais adiantado que seu pai? Isso aí é a técnica de Kardec, ele pergunta e repergunta, né? Para a gente ficar assimilando bem a história, as respostas. É uma maneira didática para que nós possamos apreender aquilo que os espíritos nos trazem. E os espíritos dizem novamente, isso é muito frequente, não o vedes vós mesmos tantas vezes na Terra? É o que a gente estava falando aqui, né? Quantas vezes a gente percebe a criança muito aguçada, muito esperta, com talentos e aptidões que assustam crianças com tenridade, se desenvolvendo super bem na matemática, na música, enfim, né? Isso a gente vê. E ele continua perguntando, por não ter podido praticar o mal, isso é um raciocínio que a gente faz às vezes, né? Por não ter podido praticar o mal, o espírito de uma criança que morreu em tenridade pertence às categorias superiores? Olha só,
pela nossa ignorância, estou falando ignorância porque fomos criados simples e ignorantes, não é assim? Então, nem tudo a gente sabe, tem coisa que a gente ainda ignora. E aí, por não ter esse conhecimento, Kardec perguntou, para a gente ficar mais esclarecido, que havia a ideia de que se a criança morria pequenininha, a ideia que as pessoas faziam era que aquela criança era um espírito iluminado, era um espírito de luz, né? E o que os espíritos falam? Se não fez o mal, também não fez o bem. E Deus não o isenta das provas que tenha que passar. Se for puro, não o é pelo fato de ter sido criança, mas porque era mais evoluído, não é? Então, pode ser que uma criança tenha se desenvolvido bastante e tenha vindo a uma encarnação pequena, muitas vezes para servir de auxílio aos pais, para servir de alavanca para o progresso de uma família. Porque quando existe assim um acontecimento dessa ordem numa família, todo mundo se mobiliza, não é? Todos ficam mobilizados. E quando há uma mobilização, é que há maior despertamento para a necessidade de nós pensarmos que a vida não é só esse corpinho que a gente tem, que existe algo além disso e que nos leva à reflexão e nos leva também à compreensão melhor da vida. E aí ele continua perguntando, por que a vida se interrompe com tanta frequência na infância? Por quê? Porque será? A gente vê muitas crianças que desencarnam pequenininhas, com doenças, que às vezes a gente não entende, a criancinha está bem, de repente vem uma meningite dessas fortíssimas, a criança desencarna em poucas horas. Às vezes, crianças que são até filhos de pessoas, médicos e pessoas que têm conhecimento de medicina, de recursos de atendimento emergencial, não conseguem reter o ritmo da doença e a criança vai embora, né? E aí, a resposta que os espíritos nos dão. A duração da vida da criança pode representar para o espírito que nela está encarnado o complemento de uma existência interrompida antes do término devido. E sua morte quase sempre constitui provação ou expiação para os pais, né? É também uma situação que muitas vezes aquela criancinha vem com a programação. De repente, numa encarnação anterior, ela desencarnou antes do tempo. Deveria desencarnar com 70 anos, por um fato qualquer, desencarnou com 50. E aí, o espírito que se conscientiza da necessidade de complementar aquela encarnação, ele se programa para reencarnar e passar o tempo que complementa a duração da encarnação anterior. Então, há uma programação. O espírito já vem com sabendo desse fato, ele já sabe que vai desencarnar num período pequeno de vida. E sempre, quase sempre, esse desencarne anterior é para complementar uma existência mal resolvida e também, como não há acaso, quando a gente reencarna, nós programamos a nossa família, a gente vem para uma família que tem necessidade de passar por determinadas situações. Então, o espírito vem com esse propósito de ficar pouco tempo por aqui, para também que os seus pais
reflitam e sobreponham as dificuldades daquela situação. Então, os espíritos nos dizem que quando a criança desencarna, é para o espírito que está ali desencarnando cedo uma prova, uma escolha daquela criatura que fez para passar por necessidade dela, do espírito, de passar por ali e em pouco tempo voltar para o plano espiritual. E com isso, os seus pais, os seus avós, a sua família toda fica mobilizada e certamente essa mobilização vai fazer com que todos tenham a oportunidade de refletir nas prioridades da vida. Claro que nem todo mundo tem a bênção da compreensão que nós temos. Há casos em que a pessoa se desorienta e fica revoltado, mas se está passando pela necessidade é porque precisa passar. A casa espírita tem essa função de quando a criatura chega ou dolorida ou revoltada, a bênção que a casa nos oferece é de podermos, os espíritos nos ajudam a acolher essas criaturas, acolher esses pais sofridos, doídos, que precisam do aconchego do Evangelho, que precisam do aconchego do que o Espiritismo nos traz, dessa compreensão que somos espíritos, que estamos por aqui, passando cada qual por sua necessidade e que precisamos tirar proveito de cada oportunidade que a vida nos oferece. E quando a gente pensa que uma criança partiu, o que nós precisamos fazer é orar para que aquele espírito se tranquilize, para que aquele espírito seja acolhido, para que aquele espírito tenha paz, possa ter alegria do retorno à espiritualidade, né? Porque depende muito do nosso comportamento, do nosso pensamento, que nós estamos aqui encarnados, a felicidade e o bem-estar daquele espírito que partiu. Então, a casa espírita tem essa finalidade de acolher aqueles que sofrem, de acolher aqueles que, penso eu, passaram pela dor mais profunda de perder uma criancinha, um filho, um neto, um bisneto, um sobrinho. É uma dor muito forte. Então, na casa espírita, com a bênção da proteção que os espíritos nos trazem, nós podemos acolher. É a função da casa espírita, acolher aquele que chega doído, sofrido, acolher e instruir, seguindo a orientação do nosso Kardec: espíritas, amai-vos em primeiro lugar e instruí-vos. Instruí-vos é importante. Rita estava falando no preparo, é importante que nós possamos nos instruir, que nós possamos estudar, para compreender cada vez mais esse mecanismo da nossa vida e a certeza absoluta que o nosso Pai não é injusto, que não existe injustiça nesse mecanismo das leis que são de Deus. Não existe injustiça na hora do encarne e do desencarne, enfim, cada qual está no seu tempo, cada vida está dentro da nossa pauta, porque tudo que nos acontece, e quando eu digo nos acontece, não importa a idade que tenhamos, não importa se somos um bebê, que somos uma criança, um adolescente, ou se somos idosos.
tudo o que nos acontece está na nossa pauta. E se nos acontece, é porque nós já estamos amadurecidos o suficiente para enfrentar esse tipo de prova. Porque Deus, que é Pai, que é soberanamente justo e misericordioso, Ele não oferece a nenhum de seus filhos uma prova, uma dificuldade maior do que a criatura pode suportar. Então, se passamos por uma dificuldade, e isso não a gente não pode olhar para essa afirmação com um olhar de desconfiança. A dor, o sofrimento, a dificuldade, quando nos aparece, é porque nós precisamos dela para crescer e fazer crescer aquele que está à nossa volta. E quando ela aparece, para que nós tenhamos força, temos que pedir a Deus: Senhor, dá-me a força suficiente para que eu possa enfrentar essa situação. Mas obrigada por já ter confiança em mim, porque eu já entendo que se eu passei por essa prova, porque você, a gente chama Deus de você, mas é para ele ficar mais pertinho, porque você confiou em mim, né? Então a gente agradece a dor e agradece a confiança que Deus nos oferece quando nos permite passar por uma prova difícil. E aí vem uma outra pergunta que é um pouquinho diferente. É uma curiosidade também que muitas pessoas têm. Ele pergunta assim: em que se transforma o espírito de uma criança que morreu em tenra idade? E ele diz, os espíritos nos dizem, recomeça uma nova existência. Então, o espírito de uma criança que morre em tenra idade recomeça uma nova existência. E aí, Kardec também vem com uma nota nos mostrando que a criança que desencarna, ela poderá, se for um espírito instruído, ela poderá se desfazer dos laços que prendem aquela reencarnação, aquela encarnação que ele terminou, e se tornar um espírito já em forma adulta. Mas não é isso que acontece. O espírito, às vezes, sempre, pode acontecer, mas os espíritos, quando desencarnam crianças, eles precisam de um tempo ainda como crianças na espiritualidade. E aí a gente vê, tem uma nota de Kardec aqui, que eu vou ler um pedacinho, que eu acho importante para a gente entender toda essa história. Ele diz assim: não é racional considerar-se a infância como um estado normal de inocência. Não se vê em crianças dotadas dos piores instintos numa idade em que a educação ainda não pôde ter exercido a sua influência? Então, muitas vezes a gente acha que ela é inocente, né? Tão pequenininha, tá? Não, ela é inocente. E aí, como é que muitas vezes a gente vê uma criança pequenininha, já que a gente sente que tem um instinto para maldade, para implicância, para crueldade, de matar o bichinho, esganar o bichinho que ele vê, né? A gente tem crianças que já nascem assim. E aí não teve tempo ainda da mãe, do pai, educarem. Ele é muito pequenininho, mas mostra a sua tendência. Então, mais uma vez, é para a gente entender, é o espírito que renasce trazendo uma bagagem, trazendo uma mochila nas costas, com tudo aquilo que ele precisa nessa encarnação para ele melhorar, para ele aprender, para ele crescer, né? E aí, continua assim: não se vê em algumas que parecem trazer do berço a astúcia, a falsidade, a perfídia, até mesmo o instinto do roubo e do assassínio, não obstante os bons exemplos de que estão cercadas?
Não acontece isso? Acontece, né? A gente vê a criancinha, às vezes, é danada. Por isso é que nós temos que ter responsabilidade. Quando a gente percebe uma criancinha que tem um instinto belicoso, nós que somos educadores, não importa que sejamos pais, pais adotivos, tios, avós, bisavós, não. Se temos a responsabilidade com uma criança, nós temos obrigação de observar para poder educar. Na consciência que temos de que somos esses espíritos que estamos aqui, não estamos aqui a passeio. O nenenzinho nasce, não é para a gente brincar de boneca. É para que a gente entenda que é uma criança e que a gente precisa educar. Mesmo amando do jeito, porque o amor é que cobre a multidão dos pecados, a gente sabe, né? Mesmo amando profundamente aquela criancinha, se nós observarmos que ela tem instintos que têm que ser corrigidos, vamos corrigir. Vamos corrigir, vamos prestar atenção na primeira infância, na segunda infância, na adolescência, que é danado quando a criança começa a colocar mesmo todos os seus ímpetos para fora, porque saem um pouco da proteção escandalosa da espiritualidade e o livre-arbítrio começa a atuar. Então é preciso que a gente esteja atento. Aí a gente pensa, mas é tão cansativo, né? Cansa, muitas vezes cansa, mas é preciso. É preciso que a gente se muna de paciência. E aí sim que nós temos que exercitar nossa fé. Sabemos que temos uma espiritualidade amiga à nossa volta. Sabemos que aquela criancinha, quando renasceu, renasceu sob os auspícios de espíritos amigos e anjos de guarda que velam por aquela criatura. Então, nós precisamos ajudar a espiritualidade, nós que somos educadores, né? Temos que olhar aquela criança com todo o amor do mundo, mas sendo firmes, dando limites, dando orientação. É importantíssimo que nós possamos fazer isso para que a criança aproveite esse tempo em que está junto a nós. Não importa se a criancinha vai desencarnar cedo ou se ela vai se tornar um adulto, mas é importante que nós tenhamos o cuidado de educar, de observar, né? E aí, falta quanto aqui? 5 minutos? Meu Deus. Então, olha só, vamos aqui continuar na notinha de Kardec, que ele fala assim: de onde vem essa perversidade precoce, se não da inferioridade do espírito, já que a educação em nada contribuiu para isso? As que são viciosas o são porque seus espíritos progrediram menos e têm, então, de sofrer as consequências, não dos atos que praticaram na infância, mas de suas existências anteriores. A lei, portanto, é a mesma para todos, e a justiça de Deus a todos alcança, né? E aí a gente lembra daquela afirmativa, né, que nós devíamos nascer, viver, morrer, renascer, progredir sempre, porque este é o destino de todos nós, né? E dentro da nossa literatura, não vai dar tempo de eu falar muito sobre isso, mas dentro da literatura espírita nós temos o nosso André Luiz, que é um mestre para todos nós. E no livro Entre a Terra e o Céu, é um livro onde nós podemos observar como as crianças são acolhidas na espiritualidade. E tem no capítulo 9, o diretor lá da instituição, Clarencio, ele mostra o lar da bênção. Ele diz assim, que lá no lar da bênção, muitas irmãs da terra
chego em visita a filhinhos desencarnados. Temos aqui importante colônia educativa, misto de escola de mães e domicílio dos pequeninos que regressam da esfera carnal. É um consolo para a gente, não é? Que as criancinhas são acolhidas numa colônia e que as mãezinhas, no desprendimento do sono, podem ir até a colônia se encontrar com seus filhinhos que desencarnaram precocemente. É uma bênção, não é? E mais adiante, num outro capítulo, eles também vêm nos dizer assim: antigamente, conforme a teologia clássica, supunham que os inocentes, depois da morte, permaneciam recolhidos ao descanso do limbo e à glória do céu. Antigamente achava, né? A gente morria, a criancinha está no limbo, vai para o limbo. Não vamos falar disso porque é muito complicado e a gente nem tem tempo mais para falar. Mas assim, e nos últimos tempos, com as novas concepções do espiritualismo, acreditávamos que o menino desencarnado retomasse de imediato a sua personalidade de adulto. Também era uma ideia que a gente tinha. E a mentora vem dizendo, quando o espírito já alcançou elevada classe evolutiva, assumindo o comando mental de si mesmo, olha só, gente, a consciência, o comando mental, não tem interrupção nessa história. A nossa inteligência, o nosso raciocínio, o nosso controle mental, ele continua conosco, somos individualidades em caminho evolutivo. Então a gente renasce, a gente volta para o plano espiritual, seja quando a gente é pequenininho, seja a gente mais velho, a gente precisa ter o controle da nossa mente. Então, quando ele consegue o comando mental, adquire o poder facilmente de desprender-se das imposições da forma, superando as dificuldades da desencarnação prematura. E aí, mais adiante, ela diz assim: contudo, para a maioria das crianças que desencarnam, o caminho não é o mesmo. Almas ainda encarceradas no automatismo inconsciente acham-se relativamente longe do autogoverno. E aí, elas não. É por esse motivo que não podemos prescindir dos períodos de recuperação para quem se afasta do veículo físico na fase infantil. Então, fica para a gente, não podemos nos descuidar das nossas orações para aqueles que desencarnaram, ou criancinhas, ou mais velhos, porque a criança pequena desencarnou, vai para o plano espiritual, vai precisar de um tempo para se recuperar, para ficar melhor, vai poder receber a visitinha da mãe, né? Se a mãe tiver esse movimento de oração, mas é importante que a gente dê tempo ao tempo e que a gente possa entender que, aproveitando melhor nosso tempo, nós, espíritos imortais que somos, nós vamos poder caminhar mais depressa. E aí, para encerrar, que eu já passei do tempo, mas eu vou aproveitar esse um minutinho a mais, porque o tempo é importante para a recuperação dessas crianças. A gente tem que entender, o tempo é importante para as crianças e também para os pais, para as mães, para os tios, para os avós, que perderam, precisam de um tempo para se adaptar à nova situação. Mas é importante que a gente pense que Deus pede estrita conta do nosso tempo. E eu, do meu tempo, dar-lhe conta. Mas como dar conta sem tempo? Tanta conta. Eu que gastei sem conta tanto tempo. Então, eu falei essa primeira estrofe desse versinho, porque é importante que a gente não perca mais tempo. Nós precisamos nos conscientizar da nossa responsabilidade e que nós possamos agir sempre com essa certeza absoluta que todos nós somos espíritos
espíritos imortais e que precisamos ter o controle da nossa mente, a consciência das nossas responsabilidades para que nós possamos enfrentar todas as provas, todas as vicissitudes que o mundo de expiação e provas como o nosso ainda nos oferece para que a gente possa caminhar. Que Jesus nos